Meus amados irmãos, celebramos o 15º domingo depois de Pentecostes, e São Paulo continua, assim como nós escutamos na epístola de semana passada, onde ele falava-nos sobre as obras da carne e as obras do Espírito, mostrando para nós a continuação desta epístola, dizendo: nós que escolhemos as obras do Espírito a vivermos como seres espirituais, e mostra como deve ser a nossa ação, dizendo para nós sermos caridosos para com o nosso próximo, a vivermos realmente segundo a ação do Espírito, dóceis ao Espírito, e mostrando também para nós, meus amados irmãos, que nós vamos colher aquilo que nós semeamos. A liturgia desta Santa Missa vai nos colocar diante dos nossos olhos a realidade da morte que acontecerá com todos nós. Nós vemos São Paulo dizer no fim da sua epístola: aproveitemos o tempo para fazermos o bem. No Evangelho, nós vemos a ressurreição deste jovem, filho único de uma mãe que já era viúva, já tinha perdido o seu esposo. É tão importante para a nossa vida, embora nos cause terror ao refletirmos sobre a morte, mas é a única certeza que nós temos desde quando nós nascemos. Um dia nós iremos morrer. Talvez nós pensemos que teremos ainda muito tempo de vida, mas o Evangelho vai colocar para cada um de nós que a morte chegará em qualquer momento. Era um jovem, talvez tinha planos em sua vida, e a morte também o pegou. A reflexão que nós devemos fazer, meus amados irmãos: quando nós morreremos, em que idade? Talvez dentro de 10 anos, de um ano, de um mês, de uma semana, ou talvez hoje. É um segredo de Deus. De que gênero nós morreremos, meus amados irmãos? De morte lenta ou súbita? De uma peste, de uma doença, de uma catástrofe? Nós não sabemos. É um segredo de Deus. Em que lugar nós morreremos também está nos planos de Deus. Um segredo que nós não sabemos. E em que estado de vida nós nos encontraremos? Será que realmente nós encontraremos oportunidade de pedirmos a um sacerdote para nos atender no final da nossa vida? Tal vida, tal morte, assim nos ensinam os santos. São João Bosco vai dizer, neste sentido para os seus jovens, que nós devemos estar sempre preparados, porque o modo que nós vivemos, com certeza, será o modo que nós deixaremos este mundo. É importante para nós refletirmos sobre a nossa vida, de como nós estamos realmente levando a sério esta vida e este tempo que Deus nos concedeu aqui neste mundo. Como está o meu relacionamento para com Deus? A minha vida de oração, a minha vida de intimidade com nosso Senhor? Quantas graças nós já recebemos na nossa vida? Reflitamos nesse sentido. Quantas graças Deus me concedeu? Quantas graças eu acolhi na minha vida? Ou quantas graças eu rejeitei? Ou ainda tenho rejeitado? Deus que nos convida, meus amados irmãos, a cada dia da nossa vida, a uma sincera conversão e mudança de vida. Talvez quantas vezes nós deixamos esta conversão para mais tarde, pensando que ainda nós temos um tempo. Devemos ter sempre cuidado com relação a isso. Nós pensamos em algo, em um tempo, que nós não sabemos que nós teremos. Santo Afonso, ele vai dizer: quem te garante o dia de amanhã? Quem te deu esta certeza que você terá o amanhã para mudar de vida? Deus te concedeu o dia de hoje.
e é este dia que Ele te chama à conversão, à mudança de vida. Se nós realmente temos esta consciência que a morte chegará para nós a qualquer momento, e é assim que nós deveríamos viver, pensando: se hoje fosse o último dia da minha vida, o que eu deveria fazer? O que eu devo fazer para alcançar o céu? O que eu devo realmente fazer se eu tenho este desejo de chegar ao céu, à vida eterna? Como eu devo agir na minha vida? Pense nos teus novíssimos e jamais pecarás, diz o livro da Sagrada Escritura. Pensarmos constantemente na nossa morte deve ser para eu viver melhor a minha vida. Se eu tenho a consciência que poderá ser o último dia, e um dia será realmente o último dia da minha vida, se eu penso deste modo, como será o meu relacionamento dentro da minha casa, com os meus familiares, com aqueles que tenho obrigação com eles? Como será o meu relacionamento com as pessoas que eu encontro no meu caminho, no meu dia, no meu trabalho? Como serão os meus estudos? Como será realmente os meus afazeres diários, o cumprir das minhas obrigações? Com certeza, meus amados irmãos, será diferente, porque nós temos um olhar fixo na eternidade. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Claro que aqui nós vemos a morte física, mas também quanto mais terrível a morte espiritual. E nosso Senhor também nos adverte a isso, nos chama à ressurreição. Jovem, eu te digo, levanta-te. Talvez no dia de hoje nosso Senhor dirija esta palavra a nós, em particular. Nós possamos olhar para nós mesmos, talvez esta palavra possa ressoar em nossos ouvidos, em nossa vida. O que nosso Senhor nos pede para mudar, para converter? Quantos estão mortos pelo pecado, pensando numa felicidade aparente, momentânea, em busca de um sucesso a qualquer preço, em busca do prazer pelo prazer, de dinheiro, de autossuficiência ou basto a mim mesmo? O que nos dá sentido, meus amados irmãos, assim já para nós concluirmos a nossa reflexão, o que dá sentido à nossa vida é nosso Senhor. Nós vemos neste Evangelho a procissão da vida, que se encontra com a procissão da morte. Da vida, que é Jesus, nós devemos procurar olhar para Ele, devemos contemplá-lo, escutá-lo. Preciso ir aos pés de nosso Senhor. É Ele que dá o sentido para a nossa vida. Pensemos, meus amados irmãos, mais uma vez, se realmente eu tenho buscado. A igreja sempre fica aberta. Nosso Senhor se faz prisioneiro por causa de cada um de nós. Quantas vezes vamos visitá-lo? Talvez durante a nossa semana, quantos dias na semana eu venho e fico um pouco diante de nosso Senhor? Vemos tantos problemas, vivemos em tantas dificuldades na nossa vida, quantas tentações e vícios precisamos vencer na nossa vida, e talvez nós já fizemos de tudo e não estamos conseguindo vencer estas coisas. Nos perguntemos: será que eu tenho visitado a Jesus? Realmente colocado como essencial na minha vida? No domingo passado nós refletimos sobre isso. É preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É preciso colocá-lo como prioridade na minha vida. São João Bosco vai dizer: quereis receber muitas graças, visitai muitas vezes a Jesus no sacrário. Quereis vencer o demônio,
visitai muitas vezes a Jesus no sacrário. Quereis receber poucas graças, deixai de visitar a Jesus no sacrário. Então, meus amados irmãos, que possamos pedir a Nosso Senhor nesta Santa Missa a graça de realmente sermos conduzidos pelo Espírito, sermos dóceis, abertos à palavra de Deus. Se Ele nos chama à conversão, nós possamos já estar tão próximos a Ele. Mas algo em nós ainda precisa ser mudado. Tenhamos consciência disso. Tudo o que fazemos será pouco, tendo em vista o que Deus fez por cada um de nós. Então possamos nos entregar mais a Ele, mudarmos de vida, não deixarmos a nossa conversão para depois, buscarmos realizar uma boa confissão, porque se queremos o céu, vivamos de acordo com isto, trilhemos este caminho de santidade, confiando nas graças de Deus, nos entregando a Nosso Senhor e pedindo a sua força para vencermos as nossas dificuldades. Escutemos no dia de hoje a palavra de Jesus, que se dirige também a nós. Jovem, eu te digo, levanta-te. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.